Sejam todos bem-vindos, meus companheiros de estudo bíblicos. Um bom dia a todos. Hoje o nosso tema é santificação. E para isso, vamos às Sagradas Escrituras, como está aí na tua tela. Veja que nós escolhemos o tema santificação. Há alguns dias atrás, eu assisti um estudo bíblico de um pastor, um estudo muito bom, muito interessante. Só que, no entanto, eu entendi aquela explanação assim, a esse respeito de santificação, de uma maneira que, sendo assim, que nós temos que fazer um esforço, nós temos que batalhar assim da nossa parte, e como se algo que partisse de nós, assim, da nossa capacidade, né, a parte da santificação. Então, daí, estudando a palavra de Deus, eu procurei ver melhor, né, seguir mais a fundo e descobri coisas interessantes ali, que eu acho que convém nós ver. Eu não estou de maneira nenhuma criticando o estudo dele, que o estudo dele era errado, alguma coisa assim. Não, muito edificante, é muito bom o estudo dele. Eu acredito, amados, que quando nós pegamos alguém que está transmitindo a palavra de Deus, nós temos que valorizar, né? Nós temos que ser unidos, as pessoas que transmitem a palavra de Deus com zelo, assim, com gosto, né? Procurando fazer a vontade do Senhor. Nós temos de ser unidos e nós uns colaborar com os outros, desde que seja a autêntica palavra de Deus anunciada, né? Então não é uma questão de criticar alguma coisa assim, mas a gente, diga-me, eu posso ter alguma coisa aqui no meu estudo que alguém não entendeu bem direito, ou que eu não soube me expressar direito, de repente outra pessoa tem ali uma explanação melhor. Glórias a Deus por isso, amém. O que interessa é que a palavra de Deus ela seja transmitida como deve ser, não é verdade? Então não devemos, os sinceros para com Deus, ser desunidos, mas ser unidos, um só Espírito, uma só palavra. Não é verdade? Então vamos aí às Escrituras. Como você vê aí, nós iniciamos aqui pelo livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Inclusive, eu achei muito bonito o título daquele vídeo que o pastor colocou, que ele colocou assim: santificação não é uma opção. E citou esse texto, né? Realmente, né? Santificação é uma coisa, como diz aqui, seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é muito importante nós nos deter aqui um pouco nesse versículo, e a gente meditar aqui, entender. Veja bem que aqui fala, podemos dizer assim, fala pesado, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É a palavra de Deus que está ali. Gostemos nós ou não, queiramos nós ou não, essa é a palavra que está escrita. Então vamos ver mais alguns versículos à frente e vamos entendendo mais um pouco, né? E vamos sendo edificados em Cristo. Veja o versículo seguinte, que você vê aí, o livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo 13, veja, aqui nós dá mais um esclarecimento. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha que aqui nós já temos mais uma luz no texto, né? No texto anterior, que no texto anterior se observa que falava em santificação.
mas com toda a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Quando nós vimos esse texto isoladamente, nós dá a impressão de que nós se nós não vivermos em santificação, nós estaríamos privados da presença do Senhor. Mas veja bem, de santificação no corpo, na carne, eu não vi nas Sagradas Escrituras. E esse texto que nós vemos agora aqui, veja que fala santificação do Espírito. E veja que, para que nós tenhamos entendimento, está escrito ali Espírito com letra maiúscula, significado Espírito Santo. Portanto, santificação, amados, não é do nosso esforço que vem. Graças a Deus, glórias a Deus, porque, amado, se fosse do esforço da carne, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Então devemos dar graças a Deus que o Senhor nos deu o seu Espírito para nós sermos santificados pelo Espírito Santo. As pessoas que não são santificadas pelo Espírito Santo não verão a Deus, porque a carne não tem como santificar, mas a carne é inimiga de Deus, na carne habita o pecado. No nosso espírito habita o Espírito de Deus. Compreende? Então, já passamos aqui a entender que nós por nós mesmos, humanamente, nós não teríamos condições nenhuma de viver em santificação. No entanto, como somos santificados, né, quando cremos no Senhor Jesus, somos santificados então pelo Espírito, nós temos, amados, esta força tremenda aliada, né, ao nosso espírito, para que a carne não prevaleça nessa luta da carne contra o espírito, do nosso corpo, e o espírito contra a carne. Tem que prevalecer o espírito, o nosso espírito, né, com o Espírito de Deus aliado ao nosso espírito. Que maravilha, é muita alegria, sabe, a gente saber que pode contar com o Espírito Santo em nós. Então, vemos aqui que santificação é pelo Espírito de Deus, e então, portanto, vem de Deus, não parte do homem. Eu quero ser santo, eu vou lutar para ser santo, eu vou ser santo. Não, nós temos de confiar no Espírito Santo de Deus, ele nos santifica, e o que nós temos de fazer não é uma luta tremenda. Claro que temos uma luta interna entre nós, mas precisamos lutar, amados, nessa luta nós usar as armas do Espírito Santo de Deus, para nós poder vencer. Se nós for pensar assim, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser separado, tal, nós sucumbimos. E quanta gente tem tentado fazer isso, compreendido dessa maneira, e falhado, e falha mesmo. Agora, quando nós entregamos, nós submetemos a ação do Espírito Santo em nossa vida, aí é diferente a coisa. Vamos ver aqui veja que ainda esse versículo aqui, eleitos. Então não é a minha vontade que vai me trazer a santificação, de maneira nenhuma. Eu só tenho a santificação porque eu sou um eleito de Deus. O Senhor me elegeu. Isso eu falo fazendo respeito a mim, porque eu não gosto muito de estar assim, fazendo exemplo com outras pessoas. Eu puxo o exemplo para mim mesmo de alguma maneira. Mas pode ser qualquer pessoa, qualquer pessoa. Se é um eleito de Deus, confia que o Espírito Santo vai conduzir em santificação. Só que tem que ser obediente à voz do Espírito Santo, que está, né, nas Escrituras, certo? Vamos ver aqui no livro aqui de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, observe que uma vez que a santificação para Deus, que nós devemos viver, ela é proveniente do Espírito, o que aqui nós mostra
como que a ação do Espírito produzindo a santificação em nós. Então aqui mostra que há um fruto, um fruto. Tem muitas pessoas que erroneamente pensam que é os frutos do Espírito, mais do que não é, é um fruto. É como um fruto, uma maçã. Ela tem casca, tem a polpa, tem a semente, né? Tem a vitamina esta, a proteína aquela outra. Então são qualidades que existem ali na fruta. É uma maçã, mas tem muitas qualidades ali dentro. O fruto do Espírito é mais ou menos semelhante. E essas qualidades são 9, olha. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 virtudes que o Espírito Santo transmite para nós. Agora, onde que está a luta no nosso corpo? A nossa carne não quer viver em amor, a nossa carne tem a tendência para viver no desânimo, na tristeza. A nossa carne não tem paz. Não, no nosso eu normal, nós não somos longânimos, não temos paciência, né? Não existe benignidade, bondade, fé, mansidão, tudo isso, amado. As pessoas que têm estas qualidades é porque Deus deu. E a pessoa então buscou viver dentro disso que Deus deu. Entende? Então, o que é a santificação? Santificação é separação, consagração. É a pessoa dizer como que mudar de um estado para outro. Por exemplo, eu moro aqui em Ponta Grossa, eu resolvo mudar lá para São Paulo. Então, o que acontece? Eu saí daqui e fui morar lá. Assim é a mesma coisa aqui, amados, é nós sair, uma vez que o Espírito Santo nos mostra todas essas qualidades, e nós começamos então, amados, a prestar atenção naquilo que o Espírito está nos oferecendo, nos ofertando, e nós, à medida que nós vamos vendo, nós vamos nos interessando e buscando entender e compreender e saber melhor como que é aquilo, como que funciona. Então nós vamos experimentando, amados, transmitir amor para as pessoas, quando lá no passado essa parte não existia. Eu lembro que antes de eu ter um pouco de conhecimento do Senhor, se uma pessoa viesse me ofertar, por exemplo, um objeto ali que vale 1.000, me oferecesse por 100, eu pegava já. Eu tinha 100, eu já pegava. Pouco eu me interessava com o sofrimento daquela pessoa. Hoje não, amado. Hoje a gente procura fazer as coisas com justiça. Não aproveitar do sofrimento dos outros. Pelo contrário, ajudar aquele que está sofrendo. E, enfim, é só pegar o capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, nós entendemos ali o que é amor, o amor verdadeiro, o amor que agrada a Deus. É daquela maneira que a gente procura viver. Gozo, enfim, para a gente não se deter aqui, porque senão nós íamos ficar o vídeo inteiro só falando nessas qualidades aqui. Vamos cada um de nós, né, procurar desenvolver, saber o que é e desenvolver essas qualidades. Enfim, cultivar o fruto do Espírito na nossa vida. Porque o que acontece, amados, é que Deus, através do seu Espírito Santo, ele nos dá isso aqui. Mas nós nunca podemos achar que nós não somos responsáveis porque é dado de Deus. Nós temos a responsabilidade de guardar, de zelar. Porque se nós não guardamos, nós não cultivamos, não zelamos, nós não estamos valorizando. E se nós queremos ter lucro com aquilo que nós ganhamos, então nós precisamos trabalhar aquilo que nós ganhamos. Você pode receber semente
de uma árvore frutífera, por exemplo. Mas se você não plantar ela, se você não regar, não chegar à terra ali, cuidar, de repente ela não vai nem nascer. Ou se nascer, vai pouco tempo e vai secar, vai apodrecer, vai desaparecer. Mas se você zelar, se você cultivar, se você estiver sempre ali prestando atenção, olhando o que precisa fazer ali, né? Chegando na terrinha daqui, dali, com o passar do tempo você vai desfrutar dos frutos que aquela, né, aquela semente que você ganhou, aliada ao trabalho que você teve de zelar ali, você vai colher os frutos. Assim, amado, é que a santificação traz frutos para nós, frutos de amor, de gozo, de paz, fruto de uma vida gostosa em Cristo, aqui na terra e depois lá no céu. Então você percebe o que significa, que não é uma coisa que depende assim do nosso esforço, depende do nosso zelo, do nosso trabalho, do nosso interesse, depende de as coisas de Deus nos dá o devido valor que tem, não negligenciar essas coisas. Então, certamente nós vamos viver em santidade, vamos colher os frutos e vamos ter em mente uma coisa, amados. O primeiro versículo que nós vimos aqui, o que diz? Que sem a santificação, no caso, ninguém verá o Senhor. Então, amados, que coisa mais triste. Imagine não ver o Senhor. Quando tudo, nosso ênfase é um dia, porque está escrito que assim como ele é, o veremos. Então, quando nós partirmos daqui, deste mundo aqui, a nossa alegria vai ser ver o Senhor. Mas é preciso nós cultivar, amados, este aqui. Que Deus nos dá através do seu Espírito Santo. Uma vez cultivado isso aqui, à medida que nós vamos vendo essas coisas acontecendo em nossa vida, a alegria, o gozo em nossa vida vai aumentando, porque nós vamos vendo mais próximo a nossa aproximação com o Senhor, de ver o Senhor. Agora, alguém pode dizer assim, mas irmão, e como que a gente vai fazer para viver nessa vida, neste mundo aqui, do jeito que nós vivemos? Como que nós vamos cultivar esse fruto? É a mesma coisa que plantar uma semente num formigueiro. Ok, nós vemos aqui para frente umas passagens bíblicas que nos mostram como nós cultivar esse fruto. O ambiente de nosso convívio. Está vendo aí? O que é o ambiente de nosso convívio? É o lugar onde nós vivemos mais tempo. O lugar onde nós vivemos mais tempo é na casa, no trabalho, na congregação, com os irmãos, com os demais filhos de Deus. Então, isso aqui que é importante, amado. Por quê? Porque nós olhamos, se você buscar na psicologia, você vai ver que tem um ramo da psicologia lá que estuda a parte da mente humana e enfim, que tem alguns ditados ali que ensinam a gente a maneira como que é o nosso ser, o nosso eu, como que se desenvolve e tudo mais. E é interessante a gente anotar ali que, por exemplo, o temperamento, né? Você vê que tem pessoas que têm um temperamento rompante ou consanguíneo, né? Aquela pessoa com respostas na hora, assim, e tal, e pessoa que é violenta, né? E tem aquelas pessoas que têm uma paciência, que às vezes até é irritante de ver a paciência que a pessoa tem.
Então, essas coisas, né, é o temperamento da pessoa. E segundo a psicologia, o temperamento já vem com a pessoa no nascimento. É uma coisa como que herdada. E é uma coisa que não muda. A pessoa sempre vai ser assim. Veja o apóstolo Pedro, por exemplo. Ele era aquela pessoa que era espontânea, que era, como se diz assim, da hora. Ele sempre era o primeiro em todas as ações, em todas as respostas. Ele como que respondia pelos demais apóstolos ali, diante do Senhor. Ele fazia cada coisa errada, tinha cada atitude errada, que o Senhor tinha que vir corrigindo ele. Mas o Senhor amava ele, porque ele tinha aquela espontaneidade. Então veja que antes dele se converter, ele falou para o Senhor: eu vou contigo até a morte, se for possível. Então o Senhor Jesus falou: para, o galo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. E o que deu? Foi o que aconteceu. Mas veja, depois que Pedro se converteu, segundo conta a história, né, que a morte dele foi crucificado com as pernas para cima e a cabeça para baixo. Segundo conta a história que ele estava ali sendo crucificado e pregando o Senhor Jesus. Quer dizer, a coragem, aquela rompante, aquele Pedro que era no começo, que puxou a espada ali, cortou a orelha ali do servo do sacerdote e tal, continuou. Mesmo depois que ele se converteu, continuou a ser daquela maneira. Só que o caráter mudou. O caráter foi outro depois da conversão dele. Então, amados, o que acontece é isso. O ambiente que nós vivemos, ele não vai influir muito assim, naquela maneira da pessoa ser, né? Naquelas atitudes rompantes, mas vai influir muito no caráter, porque o caráter é moldado, isso segundo a psicologia, né? É moldado pelo ambiente em que a pessoa vive. Então, você observa que, por exemplo, a gente vê na sociedade, você vê muito isso na política. A pessoa conta uma mentira, as pessoas não acreditam. Mas ela conta aquela mentira, ele fala daquela mentira 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. De repente as pessoas estão aceitando aquela mentira como uma verdade. Por quê? Porque aquele ambiente que ele está ali, está ouvindo sempre aquilo, que aquilo é o certo, aquilo é o certo, aquilo é o certo. Então, amado, o nosso ambiente em que nós vivemos, ele molda o nosso caráter. A nossa família é uma família salva, é uma família que crê no Senhor Jesus. Nós vamos ter ali coisas boas e o nosso caráter vai ser moldado assim, na fé em Deus, na fé em Jesus Cristo, no temor de Deus, na compreensão das coisas do Senhor. Se nós vivemos lá num ambiente pagão, nós não vamos nem saber quem é Deus, nem nada, vamos usar daquelas atitudes, percebe? O trabalho, amados, o trabalho hoje é uma coisa horrível. O trabalho hoje é uma fonte de tentação, em que para o cristão tem que estar bem alicerçado para não sucumbir às tentações que tem no trabalho. Temos que estar lá. Por esse motivo, nós temos que se reunir, cristãos. Por isso, em Hebreus ali está escrito: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, porque para que o nosso caráter esteja firmado e moldado na palavra de Deus, para resistir, por exemplo, lá no trabalho, lá no ambiente onde é pernicioso, onde é diferente, a gente poder resistir às tentações. Compreende? Então, o que a gente tem de fazer, amados, para viver uma vida em santificação, em separação, em consagração a Deus? Nós temos um versículo aqui, não vou ir muito além para não completar muito o vídeo, mas este versículo já nos diz, nos ensina:
quem acompanhar, quem deve ser o nosso companheiro. Eu lembro que eu trabalhei num ambiente onde eu trabalhava homens, mulheres, jovens, muitas pessoas, e a gente presenciava cenas desagradáveis. Mas eu consegui ver, de repente, ali algumas pessoas que eram também cristãos. Então chegava ali o momento do nosso horário da refeição, a gente procurava estar com aquelas pessoas, conversando do Evangelho, falando da palavra de Deus. Quando nós nos aproximávamos alguém daquelas outras pessoas que, né, eram ali diferentes, se aproximavam da gente, a gente conversava com a maior alegria, dava atenção. O cristão ele tem de ser luz, não pode ser um caracol que se esconde dentro do caramujo. Tem de ser espontâneo. Só que tem de ser um espelho que reflete a glória de Deus nas pessoas. Então a gente conversava com aquelas pessoas, alegre, tal, sempre evitando as más conversações, sempre procurando evitar as coisas que não convêm, conversando uma conversa sadia, procurando sempre atrair aquelas pessoas, os incrédulos, né, para a gente ter oportunidade de falar do Evangelho para eles, mas sem ser chato, sem ser aquela pessoa que despreza, que separa, que eu sou melhor do que ele, tem que separar. A gente tem que ser separado dos atos dessas pessoas, dos incrédulos, não propriamente dos incrédulos, né? Os incrédulos têm que ter contato com eles para poder anunciar o Evangelho, mas só se cuidar com os atos, com as palavras, com o que falamos, a maneira que agimos. Então, o que diz o versículo? Foge também das paixões da mocidade. A sexualidade, essa coisa, né? E segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Qualquer um lá no bar? Não. Com os que com o coração puro invocam o Senhor. É muito importante, amado, isso aqui. Né? Quando nós temos reuniões congregacionais, quando as reuniões, como tem muitas denominações hoje, que é uma lástima, que se reúnem lá para falar de evangelhos totalmente diferentes do evangelho dos apóstolos, totalmente diferente do evangelho da graça. Quer dizer, ali passa a ser um ambiente que desvirtua o evangelho, que não edifica em nada para as pessoas. Então, desses lugares, desses ambientes, tem de fugir, ó. Tem de sair fora, tem de seguir. É como aquelas pessoas que com o coração puro invocam o Senhor. Esses devem ser os nossos companheiros. Os nossos companheiros do Senhor, que têm a mesma fé, o mesmo, dirigido pelo mesmo Espírito, dirigido pelas mesmas Escrituras, a mesma Palavra de Deus, né, que comungam da mesma fé, e onde há evangelhos diferentes, amados. Se a pessoa permanecer ali e dizer, não, mas eu não participo das coisas lá, tal, mas está convivendo com um ambiente contaminado, coloca uma batata podre num saco de batata sã e deixa lá e veja ali um mês como que está aquele saco de batata. Não consegue ficar perto. Assim amados, a nossa vida, nós temos, se por um lado temos que viver em santificação e não podemos nos afastar das coisas erradas que os incrédulos vivem, temos que presenciar. Por outro lado, a nossa vida tem que ser pautada com aqueles que, com o coração puro, invocam o Senhor. Para nós estar sempre, assim, vamos dizer assim, municiado para os momentos de dificuldades. Então, vamos lá, a quem devemos acompanhar, quem que devem ser os nossos companheiros? Os que com o coração puro invocam o Senhor, o versículo de estudo. Agora, de quem se afastar?
não vamos enumerar, porque a Bíblia está repleta de textos que mostram de quem que nós devemos nos afastar, mas só vamos aqui fazer de um modo genérico que nós entendemos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, veja que diz aqui, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por aqui começa. Um ambiente, amados, onde a conversa é piadinha, é malícia, é empulhação, é esse tipo de coisa, amado. É um ambiente que não serve para o cristão. Porque quando ele for se perceber, ele está contando piadinha, até de Jesus, até da fé, até de Deus, né? Está fazendo empulhação com companheiros, usando de malícia, enfim, vai por água abaixo santificação. O Espírito Santo que o Senhor dá para os salvos, ele não deixa o salvo, ele permanece, fica até o fim, porque ele está com a igreja. Mas acontece o seguinte, quando o salvo brinca com as coisas de Deus, quando começa a descambar, o que acontece é que ele começa a entristecer o Espírito Santo, pode apagar o Espírito Santo e pode extinguir o Espírito Santo. Então aqui fica complicado, irmão. Todas essas coisas são reversíveis. A pessoa pode até mesmo extinguir o Espírito Santo, mas se arrepender, voltar, cair em si, se arrepender, confessar, cair fora das coisas erradas, e esta chama do Espírito Santo voltar na vida da pessoa. E, né, esta chama do Espírito Santo queimar todas aquelas impurezas que entrou ali no espírito da pessoa. Mas é preciso fazer isso. E a pessoa aí vai ser mais difícil, vai ser mais sofrível de fazer frente e de vencer as tentações. Então o melhor que tem, amados, é ter a sabedoria que nem Paulo explicou. Ele se fez de tudo para ganhar as pessoas. Mas ele diz que se fez. Ele não viveu o que as pessoas viviam. Ele dava atenção para cada tipo de pessoa, da maneira que fosse, ele era atencioso, ele conversava, ele entrava na conversa, ele tinha paciência, ele escutava, ele dava ouvidos, dava atenção, mas devagarinho ele pregava o evangelho. Eu lembro de um pregador famoso, aqueles que enchiam o estádio de futebol, que ele pregou no Maracanã muitos anos atrás. Aquela época que no futebol Pelé estava lá no topo, né? Era o rei Pelé. Aqui no Brasil Pelé era o semideus. E ele pregou no Maracanã, lotado de pessoas lá. O que ele fez? Ele começou ali falando de futebol e de Pelé. Veja bem, ele entrou ali com uma conversa para chamar a atenção das pessoas, daquilo que as pessoas gostavam, mas com sabedoria, devagarzinho, ele foi colocando Pelé e a sua bola lá no cantinho e foi trazendo Jesus. Foi apresentando Jesus para as pessoas. E foi uma bênção. Ali muitas pessoas receberam, né, a graça de Deus, do evangelho ali, que nunca tinham escutado direito, e ali devagar as pessoas foram entendendo que se o Pelé era o rei do futebol, Jesus Cristo era rei dos reis, rei do senhor dos senhores, estava acima de tudo. Percebe? Então é isso, é dessa maneira que o cristão tem de ser. Ele tem de ser atencioso com todos, mas não pode ser companheiro de todos, de ter um convívio, de estar em reunião com aquelas pessoas daquele tipo diariamente e tal. Porque senão o caráter vai sendo moldado daquela maneira. Bom, então para encerrar aqui, amado, esse vídeo, falando sobre santificação, vemos que santificação, amado, não vamos
confiar que eu vou me santificar. Eu vou fazer um jejum de não sei quantos dias lá para Deus e vou fazer, vou programar uma série de orações. Acho que até eu vou. Bom, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, Moisés também. Eu vou fazer um jejum de 50 dias. Beleza, santificação, né? Miserável é quem pensa dessa maneira, amado. Bem-aventurado aquele que coloca a mão no peito, como aquele publicano, e lá diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então nós vamos ver a diferença quando Deus faz as coisas em nossa vida e nós não tentamos por nós mesmos fazer. Vamos apenas ver, enxergar, perceber aquilo que Deus nos dá, que Deus coloca na nossa mão, na nossa responsabilidade e diz: agora cultive. A semente está aí, o adubo está aí, a ferramenta está aí. Você só vai ter o trabalho de cultivar, zelar para que cresça de frente. Ok? Eu vou deixar com vocês aí esta última passagem, este último versículo, encerrando a nossa vida de hoje. O caminho dos justos e dos ímpios. Salmo 1, versículo 1, conhecido de todas as pessoas. Medita neste salmo. Vamos ler ele aqui, não vamos comentar sobre ele, porque senão estenderia por muito tempo o vídeo, mas vamos ler com reverência e com atenção. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e da sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, quer dizer, como aquele pó seco que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, amados, se nos esquecemos da santificação, se a pessoa entrar pelo caminho dos ímpios, veja bem, confiar no caminho dos ímpios é perecer. Ok, então, terminamos esse vídeo aqui hoje. Graças a Deus, vamos ter essa nossa confiança que se o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo. Se você ver o livro de Romanos, no capítulo 8, no capítulo 10, você vai ver que aqueles que o Senhor escolheu, o Senhor perdoou, o Senhor santificou, o Senhor salvou. Nós temos essa segurança. Então, amados, vamos zelar por essa segurança que Deus nos deu. Não vamos assim ficar de braços cruzados. O Senhor me salvou, estou salvo, tudo bem, beleza. Nós temos galardões, amados, e Deus quer ver nós em movimento. Deus quer ver nós trabalhando naquelas obras que Ele preparou de antemão para nós. Deus quer ver nós viver em santificação, viver separado, espiritualmente separado de uma vida de pecado. O pecado acontece no corpo, os tropeços, as coisas, as faltas de força, às vezes, no momento a pessoa cai em transgressão. Não deixa de confessar o Senhor, não deixa de confessar a Deus aquele pecado. E o Senhor, em Cristo, Ele já nos perdoou. E vai nos poupar do sofrimento
que aquele pecado pode trazer se a gente não confessar. Então vamos ser fiéis, amados, vamos ser sinceros com o Senhor, sabendo que não tem como fugir da presença dele. Não adianta, então vamos ser sinceros, não vamos encobrir nada do Senhor, e vamos viver nessa confiança, sempre sabendo, amados, a nossa vida está nas mãos do Senhor, dele vem o arrependimento, né? Para nós nunca iria se arrepender se o Senhor se não viesse do Senhor. Nós nunca ia ter fé para nós crer no Senhor Jesus se essa fé não viesse de Deus. Nós nunca ia ter a condição da salvação se a salvação não fosse a graça de Deus. Então, amados, quando nós olhamos para a nossa vida, quando eu olho para a minha vida, assim, falo, meu Deus, me espanta o que eu era. E me dá o espanto da alegria do que eu sou. Por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. E daí eu olho o que custou ao Senhor Jesus. Essa minha alegria, esse meu gosto de agora de Deus, eu sou salvo, eu tenho uma esperança, eu tenho um lugar para o meu descanso. A hora que eu partir daqui, eu não vou para a incerteza, para alguma coisa que eu não sei. Eu sei para onde que eu vou. Então isso, amados, é maravilhoso saber que tudo veio do Senhor. O amor de Deus, né? Através do sacrifício do Senhor Jesus. Ok? Meus queridos, amados irmãos e amigos, que a graça de Deus seja abundante na tua vida, com você, com a tua família. Ore por mim, para a minha família também. E se for da graça do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, portanto, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.